Boa noite. Boa noite, pessoal. Aguardando aqui o pessoal entrar. Boa noite. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Tânia. Boa noite, Ana. Estamos aqui para nossa sequência, mais uma sequência de live que acontece todas as quintas-feiras. Para quem já me conhece, algumas pessoas aqui já me conhecem. Para quem não me conhece, eu sou a Priscila Cardoso. Eu sou mediadora das lives que acontecem todas as quintas, nesse mesmo horário, às 20 horas. Estou aqui representando vocês, tirando todas as dúvidas. A importância de vocês, é muito importante vocês aqui conosco, tirando as dúvidas. Quem tiver, tira, manda as perguntas para tirar dúvida com a gente, que está sendo bastante esclarecedora essas lives. E hoje vamos abordar o assunto sobre a importância do cirurgião bucomaxilofacial. Boa noite, Débora. Boa noite, linda. Vamos estar tirando as dúvidas do cirurgião especialista em bucomaxilofacial. Vou chamar aqui o Dr. Renato Bastos, junto com a doutora Riana Barreto. Só um minutinho, gente. Boa noite, doutor. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Tudo pessoal. tranquilo? Dia da nossa live. Vou chamar a doutora Riana. Hoje vamos abordar aqui sobre a importância do cirurgião bucomaxilofacial. Olá, boa noite. Boa noite, doutora. Tudo Boa bem? noite, doutor. Tudo bem? Como é que vai? Bem. Pessoal, estamos aqui com o Dr. Renato Bastos, especialista e traumatologista, cirurgião de coluna vertebral e ombro. Estamos aqui com a doutora Riana, bucomaxilo, cirurgião especialista, né? Cirurgiã de bucomaxilofacial e odontologia hospitalar. Vamos estar esclarecendo, tirando todas as dúvidas. Quem puder estar aqui compartilhando, participando com a gente, envie as perguntas, que essas lives estão sendo bastante produtivas, bem esclarecedoras. E vamos estar falando hoje sobre essa especialidade que é bem complexa, né? Vamos estar explicando realmente como que funciona, como é que é. Isso. Hoje estamos trazendo hoje aqui, temos um prazer imenso aqui de convidar aqui a doutora Riana, né? Para engrandecer aqui a Clínica OrtoCenter, entendeu, Riana? Nós já estamos aqui dentro do mercado, estamos no mercado há mais de 40 anos, dentro da ortopedia verdade. e traumatologia, né? E sempre inovando com diversas subespecialidades dentro da ortopedia, de ombro, quadril, infantil, coluna vertebral, pé, enfim, tem uma enormidade, estamos aí, vários colegas nas diversas especialidades, e a gente pensa agora realmente em incrementar a especialidade da bucomaxilofacial, para você fazer parte da nossa equipe. Eu acho que você vai ser muito bem-vinda, né, dentro desse universo que, da mesma maneira que o médico tem medo da oftalmologia, o médico em geral, né, não consegue tratar nem cisco no olho, nós ortopedistas não conseguimos nem chegar perto, né, da cirurgia bucomaxilofacial, né? A gente sempre chama o bucomaxilo até para reduzir uma mandíbula. A gente tem dificuldade, porque nunca fez parte da nossa formação dentro da ortopedia e traumatologia. Embora muitas pessoas pensam, né, que faz parte. A gente às vezes recebe um paciente com acidente de face, eu com alguma fratura de órbita e etc., a gente tem que encaminhar para o bucomaxilofacial, porque a gente não sabe nem por onde começar nesse tipo de fratura, porque fica muito longe da nossa especialidade, né? Eu tenho certeza absoluta que você vai engrandecer aqui a essa especialidade dentro da Clínica OrtoCenter. Eu acho que estamos começando a divulgar. Falei com a Priscila, com o pessoal lá do jornalismo lá da OrtoCenter. Vamos divulgar, incrementar a bucomaxilofacial, que é um universo muito grande e que tem uma gama enorme de pacientes perdidos, né, sem orientação a quem procurar, enfim. Eu acho que vai agregar muito valor à Clínica OrtoCenter. Vamos sim.
Obrigada. Vamos esclarecer sim, porque a bucomaxilo realmente ela tem uma gama enorme, né? De áreas e sub-áreas que a gente pode estar, inclusive, integrando com ortopedia e com as demais áreas que são atendidas na ortocentro. E às vezes os pacientes realmente não sabem para onde ir, o que procurar, qual especialista procurar, né? E acaba que muitas vezes tem muita relação, principalmente com os pacientes que têm problema na região cervical. O É verdade. especialista, começando com a dúvida aqui, o especialista de bucomaxilofacial, ele é um profissional da odontologia ou da ortopedia? Ele é um cirurgião dentista, ele é da odontologia, né? A gente brinca que a buco, ela é ortopedia de face, porque são áreas bem similares, na verdade. O que a gente faz é bem semelhante ao que o ortopedista faz, principalmente nas áreas de trauma, né? Mas o bucomaxilo, ele faz uma residência nos moldes médicos. A gente tem que fazer uma residência, passar por uma pós-graduação, né, em ambiente hospitalar com mais de 3.000 horas, para a gente estar capacitado a atender esses pacientes. Perfeito. É verdade. E Eu tenho só para enaltecer o que você está falando, Rihanna, eu Sim. tenho a bucomaxilofacial muito próximo de mim, porque uns 40 anos atrás eu sofri um acidente de face, né? Eu Sim. caí com o rosto na quina do móvel e tive uma fratura de zigomático, soalho de órbita e temporomandibular. Fui operado na minha enfermaria. Eu era da Santa Casa da Misericórdia e lá tinha um departamento pequeno, né, de bucomaxilo. Era chefiado pelo médico, pelo odonto Jorge Alberto, né? E ele me operou na época. Fiz uma cirurgia de face, soalho de órbita, enfim. A única coisa que eu conheço um pouco foi o que fizeram comigo, né? Mas isso aí realmente tem um espaço muito grande, né? A E bucomaxilo. as cirurgias são muito similares, né? Porque a gente atende diretamente além dos traumas, a gente atende várias outras áreas, né? Mas na parte de trauma, principalmente, é muito similar. As placas, os parafusos, as reconstruções que a gente faz são bem similares às reconstruções que a ortopedia também faz em outras áreas do corpo, né? Então é bem semelhante mesmo. doutora Rihanna, o que um cirurgião bucomaxilofacial ele faz exatamente? Então, ele faz muita coisa. Existem diversas áreas dentro da cirurgia bucomaxilo, né? Uma delas é o trauma, como o doutor citou, são pacientes que às vezes sofrem acidentes, quedas, né? E tem fraturas em face, traumatismos faciais em gerais, e a gente acaba atendendo esses pacientes para reconstruir essa parte, né, óssea desses pacientes. E de tecidos moles também, né? Ou seja, cortes, tudo que envolve essa parte facial, a gente está apto para fazer e para reconstruir. E a gente também atende patologias, né? Então, cistos na mandíbula, por exemplo, dentes que estão fora de posição e o cirurgião dentista não consegue fazer em consultório. A gente atende em ambiente hospitalar mesmo. E também a parte de disfunção de ATM, que é uma parte que está bem relacionada com outras áreas médicas, né? Muitas vezes com neuro, com ortopedista, porque ela refere em áreas cervicais, em áreas, né, de cefaleia, de dor de cabeça, então acaba englobando essa parte também, que o buco também está apto a tratar. Então a gente está apto a atender em consultório, em ambiente ambulatorial e em hospital mesmo, né, como atendimento de urgência e como atendimento de cirurgias eletivas. Tá? Então, enxertos, reconstruções, tudo isso a gente está apto para poder estar fazendo, estar realizando, e em toda a área da face, do pescoço para cima, tirando a parte de crânio, que já é da neuro, o bucomaxilo está apto a atuar. E assim como na ortopedia, né, cresceu muito, né, principalmente a parte de trauma, a osteossíntese, porque está muito ligado, entendeu? Está muito ligado à tecnologia. Exatamente. E essa tecnologia encurta muito o período de recuperação, porque da mesma maneira que a ortopedia, dentro da cirurgia de face, você tem as placas com excelentes designs, com uma engenharia muito boa, de maneira que os parafusos também muito, cada vez melhores. A gente também tem as cirurgias de vídeo que são bem semelhantes às da ortopedia, né? Vocês fazem as artroscopias de ombro, de joelho, e a gente faz a artroscopia da articulação temporomandibular, por exemplo, que é essa região aqui de face. Então, é o mesmo princípio, só muda mesmo o tamanho da estrutura utilizada.
Mas é o mesmo princípio das cirurgias ortopédicas, que são as cirurgias minimamente invasivas, né? A fim de tratar as disfunções da ATM, as artroses em ATM, todos esses desarranjos aí que podem ocorrer. No caso, A em que gente também momento? Pode falar, pode falar. Não, eu ia falar também que, como na live de semana passada vocês falaram bastante de viscosuplementação, a bucomaxilo também faz viscosuplementação da área de articulação temporomandibular, específica para as artroses, por exemplo, em ATM. Então, às vezes o paciente tem um quadro de artrose sistêmica que também apresenta em ATM, né, dor, disfunção, dificuldade na mastigação, e a gente também é apto para realizar viscosuplementação nessa área. Interessante. Tânia, essa parceria de ortopedia e bucomaxilo é fantástica. Eu ia perguntar, Sim. inclusive, isso, em que momento que o ortopedista, traumatologista, recorre ao cirurgião bucomaxilo? Então, em diversos momentos, né? E acho que a minha conexão está um pouquinho ruim. Deixa eu passar um pouquinho para cá. Tá boa. Aqui tá Bom, tranquilo. para mim aqui tá falhando. Ah, então tá bom. Para mim aqui tá falhando um pouquinho. Então, a bucomaxilo, né, ela é bem interligada com algumas áreas da medicina. Por exemplo, né, muitos pacientes que têm lesões cervicais, lesões de coluna, acabam apresentando lesões em face também. Por exemplo, as disfunções de ATM. E vice-versa. Às vezes o paciente tem disfunção de ATM, ele tem muita dor na região cervical e de coluna, porque é a dor referida dessa região. Então, muitas vezes a gente pede avaliação do ortopedista, o ortopedista pede nossa avaliação, assim como o otorrino, assim como o neuro também, porque esses pacientes também podem apresentar dor de ouvido, né, dor de cabeça, tudo isso relacionado à articulação temporomandibular. Então, nessas horas, e se a gente observar também que o paciente tem um comprometimento cervical, a gente sempre pede avaliação do ortopedista para estar vendo se ele tem mais alguma coisa em coluna, né, em toda essa região que possa estar interferindo até no nosso tratamento da TM. Tá? Tirando isso, a fratura também, né? A parte de trauma, de luxações mandibulares. Às vezes a pessoa vai parar no pronto-socorro achando que é o ortopedista que vai atender, mas acaba sendo o bucomaxilo que coloca, né, a mandíbula na posição correta ou que trata os traumas de face. Entendi, perfeito. Então, podemos dizer, por exemplo, essas dores que tem no maxilar, perto do ouvido, né? Muitas pessoas, às vezes, têm dor maxilar perto do ouvido. Está relacionado ao distúrbio da articulação, como é que fala? Temporomandibular. Isso. Temporomandibular, isso. Sim, e muita gente não sabe, muita gente vai procurar, como eu falei, ortopedista, outros médicos, achando que tem algum problema na cervical, o médico pede raio-x, pede ressonância, às vezes não tem nada. Às vezes pode ser uma disfunção dessa articulação que está referindo diretamente naquela área. E aí, às vezes, o paciente não sabe, né? Vai caber aí ao médico e ao bucomaxilo interagirem para poder tratar esse paciente. Perfeito, doutora. Muitas das vezes tem associação. Por exemplo, o paciente tem um traumatismo, um acidente de trânsito, às vezes ele tem uma fratura do úmero, uma lesão de face e uma fratura do fêmur, né? Então a gente tem que, em conjunto, eleger por onde que a gente vai começar a tratar. Às vezes a ortopedia fica por último, porque a face tem muito mais valor, né, em determinados momentos. Muitas das vezes você tem associação de pacientes que têm um traumatismo craniano, lesão de face e uma fratura do antebraço. O antebraço a gente vai tratar depois. Vamos botar a bucomaxilo junto com o neuro, ele começa o procedimento e muitas das vezes depois de 10 dias, 15, 20 dias, a gente faz o procedimento eletivo no antebraço. Porque no acidente, no trauma, a gente tem que eleger o que é prioritário, né? Olha, prioritário aqui é o crânio, ou então é uma fratura exposta com uma fratura de face. Eu já entrei em cirurgias com bucomaxilofacial, fratura exposta de fêmur, fratura exposta de face, em que teve que entrar as duas equipes ao mesmo tempo dentro da sala de cirurgia. Entendeu? Isso que eu ia falar, isso é muito comum de acontecer. Né? Os pacientes de trauma, que são os traumas mais graves, acidente automobilístico, por exemplo, né? Que geralmente a pessoa tem um trauma maior em várias partes do corpo, isso acontece muito. Então a gente entra junto com a ortopedia, junto com essas outras especialidades, né, para poder tratar, lógico, priorizando as áreas que são mais importantes, mas existem casos que a gente realmente tem que abordar o paciente junto, né? Fazer pós-operatório, tudo junto do paciente, no mesmo tempo cirúrgico. Exatamente.
Quando a pessoa tem tá? um deslocamento da mandíbula, já é uma indicação Uhum. cirúrgica? Nem sempre. Em alguns casos é sim, tá? Em alguns casos a gente consegue reduzir essa mandíbula e voltá-la à posição normal. Então, nos casos que a gente consegue, a gente tenta não abordar cirurgicamente de imediato esse paciente, a gente tenta fazer outros tratamentos clínicos, mas quando não é possível reduzir essa luxação, né, perfeitamente, e a pessoa fica com alguma disfunção mastigatória, né, alguma deficiência na mastigação ou em outras áreas, por exemplo, na oclusão, na mordida, aí a gente aborda, sim, cirurgicamente. E essas cirurgias na área de bucomaxilofacial, elas apresentam risco de complicações? Toda cirurgia é igual a qualquer outro procedimento cirúrgico. Todo procedimento cirúrgico existe um risco, sim, né? Da abordagem cirúrgica em si, da anestesia geral que o paciente, né, vai ser submetido, mas lógico que se você procura um profissional que é capacitado, qualificado, que tem estudo para isso, a gente vai diminuir muito esses riscos, né? E você tem que estar preparado para lidar também com as consequências das cirurgias. Então, às vezes, a cirurgia né, o paciente pode apresentar aí uma infecção, uma parestesia, né, que é uma dificuldade na sensibilidade aqui dessa região de face. Tudo isso tem como ser tratado, né? Tudo isso tem como ser muitas vezes revertido, assim como em qualquer outro procedimento cirúrgico. Basta a pessoa estar apta e você procurar um bucomaxilo que seja qualificado para tratar e para resolver os problemas. Por isso que a gente faz a residência, né? São muitas horas de estudo para a gente estar apto a tratar esse paciente da melhor forma possível e reverter as consequências que já geralmente são previstas das cirurgias. Você tocou um ponto muito importante, Vera, que é justamente... Alô? Alô? Oi, Você então. tocou um ponto muito ouvindo. importante. Você tocou um ponto muito importante, que é justamente o profissional qualificado, né? Sempre, em qualquer procedimento cirúrgico, entendeu, Priscila? A gente tem que eleger, tem que planejar aquilo que a gente vai fazer, qual o momento, como é que a gente vai usar, às vezes qual hospital que você vai intervir. Muitas das vezes, não resolver tudo num tempo só. Às vezes a gente pega uma determinada cirurgia e divide em 2, 3 partes. Olha, vamos nessa primeira parte reconstruir isso aqui. Daqui a 2 semanas, melhorando o inchaço, a gente vai fazer uma outra coisa. Você vai fazendo um planejamento cirúrgico, entendeu? Isso mesmo. O cirurgião, de uma maneira geral, às vezes ele não precisa ter pressa na solução. O que ele quer é um resultado final, com boa qualidade. Porque muitas das vezes, na pressa de tentar um resultado muito curto, acaba dando problema. Às vezes ele quer operar várias coisas ao mesmo tempo. Tem o edema, que é justamente o inchaço, que muitas das vezes associa a um processo infeccioso, aí a ferida já não fecha, aí tem que chamar um cirurgião plástico. Então, às vezes, tem que ter muita cautela no procedimento, né? E saber a hora exata que a gente vai operar. Se por acaso opera hoje, ou se opera daqui a 3, 4, 5 dias, esperando desinchar um pouco para operar posteriormente. Então, a cirurgia não é o ato que a gente bota a mão e corta e coloca a placa e parafuso. A cirurgia começa muito antes. Até sempre eu falo para as pessoas que muitas das vezes eu oriento, é mais importante a gente realizar o planejamento do que a cirurgia propriamente dita. Porque a técnica operatória, ela não é coisa de outro mundo, a coisa não é difícil. O difícil é você saber operar no momento correto, o que você vai fazer, qual material que você vai usar, qual é a tática que você vai... Quais são os recursos que você tem. Às vezes você entra com um determinado planejamento, que na hora você vê que não dá certo, mas você tinha que ter na manga qual é o teu plano B. Olha, não deu para colocar placa porque é um osso muito osteoporótico, está sem qualidade, então vou usar fio, ou vou usar uma cerclagem. Então, todas essas opções, o médico tem que conhecer, o bucomaxilo tem que conhecer, e isso aí você só pega através de tempo de estrada, através do estudo, através dos cursos de pós-graduação, é que vai qualificar o médico. Não significa que um médico recém-formado faz 2, 3 anos de residência está pronto para operar. Não, tem que ter o treinamento dele, tem que ler muito. Tem a formação é muito longa, entendeu? Sim, principalmente
área de face, porque são diversas áreas que a gente está atuando, né? Embora você fale, a face é uma das áreas menores do corpo, mas não, a gente tem a parte da mandíbula, maxila, a gente tem a parte nasal, que óbvio, né? A gente não vai fazer cirurgia plástica, mas se é um paciente de trauma, a gente vai atender esse paciente. Então, assim, a parte de órbita é uma área extremamente complexa. Todas essas áreas, elas têm que ser feitas muito cautelosas. E lógico que além de reconstruir, você tem a parte estética do paciente também, né? Então, isso requer muito curso, muito estudo mesmo, muita prática, né? Trabalhar, enfim, diversos locais, diversos hospitais, diversos tipos de ambulatório para você conhecer um pouquinho de tudo, né? Aprender cada vez mais. E a gente está sempre aprendendo, né? Independente do tempo de formação ou não, eu tenho 12, não, 15, vou me entregando. 15 anos de formada, mas a gente está sempre aprendendo, sempre fazendo curso para poder estar sempre se atualizando. Isso é extremamente importante. Principalmente hoje em dia, que as técnicas cirúrgicas também vão mudando, os materiais vão evoluindo. Cada vez mais você tem, como você falou, placa, parafuso, de tecnologias incríveis, cirurgias por vídeo que requerem muito treinamento. Hoje em dia a gente tem cirurgia robótica. Então, tudo isso a gente tem que estar sempre treinando e se atualizando para poder realizar mesmo para o paciente. Eu até falo que esse... pode perguntar a pergunta? Aqui da Lara, eu achei bem interessante. É normal sentir dor e dificuldade de fechar a boca ao bocejar? Que nem um exemplo. Não é normal. Por exemplo, que nem Não é normal. Complementando essa pergunta da Lara, que nem situações quando a gente está no dentista, né? A gente fica bastante tempo, né? Às vezes com a boca aberta e às vezes tem dificuldade de fechar. Sim. Tem a ver? É normal isso tudo? Então, às vezes, por você estar com um período muito prolongado com a boca aberta, né, essa musculatura ela faz uma contraturazinha protetora. Então, você fica com aquela dificuldadezinha. Mas, normalmente, você abrir e fechar a boca, bocejar, que é uma coisa normal que você faz no dia a dia, e você sentir dor, sentir desconforto, não é normal. Isso pode ser uma disfunção de ATM, por exemplo, né, dessa articulação da mandíbula, uma disfunção muscular dessa área. Aí, realmente, o paciente tem que procurar um bucomaxilo para ver o que está acontecendo, né? Ver os exames desse paciente, ver a parte óssea, ver a parte muscular, ver a parte de nervo, de ligamentos mandibulares, tudo isso tem que ser avaliado para a gente ver se tem algum problema em alguma dessas áreas e aí sim ver o que está acontecendo com esse paciente que está causando essa dor. Mas não é normal. No hábitos diários, você sentir dor, fazer desvio na mandíbula, né? Você vai às vezes abrir ou fechar a mandíbula, desvia para um lado e para o outro, parece que vai soltar do lugar. Nada disso é normal. Aí hoje em dia, né, com tantos exames complementares, né, você consegue dar diagnósticos belíssimos com ressonância, tomografia, exame dinâmico, ultrassom. A gente tem ultrassom lá na clínica Orthostetten, que realmente isso aí facilita muito o diagnóstico. Muito. E ultrassom dinâmico, muitas das vezes você não consegue fazer isso numa ressonância magnética, né, que vê justamente ver a articulação se movendo em tempo real, né? Então você consegue dar diagnósticos fantásticos, né? Dentro hoje em dia, o ultrassom é extremamente utilizado na bucomaxilo justamente para a gente ver essa articulação da mandíbula, porque a gente consegue visualizar a movimentação dela, né? Como é que ela está andando, como é que ela está se movimentando, e também para fazer a suplementação. A gente também faz com ultrassom guiado, aplicações, infiltrações musculares também a gente faz em pontos gatilhos musculares, né? Que às vezes dão esses travamentos mandibulares. Então a gente também faz com ultrassom, localiza esses trigger points e infiltra aquela região para melhorar a dor do paciente. Tudo isso a gente faz com ultrassom também, né? A gente faz cursos e vai se especializando para conseguir fazer as melhores técnicas sempre. E a gente consegue acertar o ponto direto do paciente, né? Então, é um excelente exame também, além da ressonância, eletroneuromiografia, a gente tem uma gama de exames que a gente pode solicitar para os pacientes para avaliar esses problemas na articulação e faciais em geral. A Carol Marcelli está perguntando se é normal sentir alguns estalos no maxilar ao mastigar.
Também não é normal, né? Quando você está mastigando, normalmente você não tem que ouvir estalo, não tem que ouvir barulho nenhum na articulação. Esse estalo pode ser o início de alguma patologia já nessa articulação. Aí a gente tem que avaliar se o paciente tem dor, se isso gera desconforto, como é esse estalo do paciente, né? É a mesma coisa, por exemplo, na ortopedia. Você está andando, seu joelho está estalando, você está vendo que tem algo ali que não está normal, Tem né? alguma Você coisa já de falou, errado. poxa, mas tem alguma coisa errada, isso aqui não é para instalar todo dia, né? Então, na articulação da mandíbula é a mesma coisa, não é normal ouvir estalo, fazer desvio, às vezes com barulhinho tipo uma areinha no ouvido, nada disso é normal, tá? Em coisas cotidianas do dia a dia. Na população idosa, na maioria das vezes, né, sempre está relacionada, a Uhum. causa principal está relacionada sempre à queda. Sim, E muito comum. geralmente sempre e esses resultados, eles são positivos? Essa cirurgia para essas pessoas idosas, esses resultados são positivos? Sim, assim como lógico que um paciente jovem ele vai ter uma recuperação muito melhor em qualquer tipo de cirurgia do que uma pessoa idosa. E na cirurgia bucomaxila, ela tem uma coisa muito específica, que na maioria das reconstruções que a gente faz, a gente utiliza a parte dentária para se guiar também, na simetria facial do paciente. Então, para você ter uma face mais simétrica, né? Você colocar a mandíbula numa posição mais correta, geralmente você seguia pela posição dentária também. Tanto que na cirurgia bucomaxila, às vezes a gente faz até um bloqueio dos dentes para poder verificar se o osso está bem simétrico, está numa posição bem correta. Então, assim, pessoas idosas também vão ter uma recuperação muito boa e a gente pode lançar mão de diversas terapias aí. A gente usa laser, a gente usa outras terapias que auxiliam muito na cicatrização dessas cirurgias, né? Na cicatrização do paciente como um todo. Mas, se o paciente não tem dentes, a gente faz um planejamento específico para esse paciente. Então, por exemplo, se é uma pessoa idosa que usa próteses, que não tem todos os dentes, né? Você não vai poder, às vezes, botar um aparelhinho e fazer um bloqueio. A gente tem técnicas que fazem, sim, com que essa recuperação, essa cicatrização também seja boa para esses pacientes, tá? Aí foi o que o doutor falou, a gente tem que ter todo um planejamento. Então, se o paciente teve um acidente, teve uma fratura, tem um cisto na mandíbula e precisa tratar, a gente tem que planejar para que depois essa reconstrução desse paciente seja perfeita, né? Para que não afete fala, não afete a mastigação, a deglutição dele, pelo contrário, que a gente consiga melhorar esse paciente. Então, vai tudo do planejamento que você vai estar fazendo. Se for uma cirurgia bem planejada para aquele paciente, uma pessoa idosa, mesmo que ela tenha algum problema sistêmico, mas que esteja controlado, a gente tem uma recuperação excelente. Thaís está perguntando, deixa eu ver aqui, Thaís está perguntando se durante a pandemia vocês observaram aumento de casos de DTM chegando no consultório. Caso de quê? De DTM. DTM. Ah, sim. Uhum. Disfunção temporomandibular. DTM é disfunção temporomandibular. Essa articulação da mandíbula se chama articulação temporomandibular. Quando você tem alguma coisa nela que não está funcionando bem, seja na parte óssea, ligamentar, de disco articular ou na parte muscular, você tem uma disfunção temporomandibular. E aí tem diversos tipos de disfunção. Cabe ao profissional diagnosticar esse paciente e saber qual é o tipo específico. Uma das coisas que influencia muito na disfunção temporomandibular, ela tem causa multifatorial, mas uma das coisas que influencia é o bruxismo, que é o apertamento ou ranger dos dentes, né, no período noturno ou diurno. E a gente observa que cada vez mais os pacientes, né, que estão mais estressados, ficaram esse tempo em casa, ansiosos, né, sem saber exatamente o que estava acontecendo, porque a pandemia foi uma situação totalmente nova, desenvolveram quadros de DTM mais do que pacientes antes da pandemia. Então, hoje em dia, a gente tem uma demanda de pacientes cada vez mais apresentando disfunção e cada vez mais jovens, inclusive. A gente não tem pego só pacientes mais idosos, né? Pacientes mais velhos com disfunções. Pacientes mais jovens, adolescentes, já apresentando quadros de disfunções muitas vezes graves. Deslocamentos de disco, rompidão de ligamentos na articulação.
E isso pode ser em função da pandemia. Tem alguns estudos agora que estão saindo em relação a isso, que estão mostrando que cada vez mais os adolescentes estão mais ansiosos, mais estressados, e que o bruxismo, que é um distúrbio do sono, tem um envolvimento muito grande com as disfunções. Então, juntaram todos esses fatores e talvez por isso tenha aumentado os casos no consultório, no dia a dia da clínica, né? Interessante. Estou Sim. acompanhando aqui as perguntas. Tem uma outra aqui também interessante. Deixa eu só chegar lá, pessoal. Tem bastante pergunta. Sim, aí vai passando aqui, eu acabo vendo algumas. Doutora, boa noite. Colocação de aparelhos ortodônticos pode causar algum problema na articulação mandibular? Não, o aparelho ortodôntico, né, aquele aparelho que a gente usa, tanto faz ser o metálico, tanto faz ser o Invisalign, né, que é aquele transparente que está mais na moda, nenhum deles causa problema na articulação temporomandibular e também não trata. O que acontece é que às vezes o paciente já tem uma predisposição a ter uma disfunção, ou ela tem os dentes muito mal posicionados, ou ela realmente já estava com algum problema inicial e por causa do aparelho piorou, né? Porque o aparelho ele tem a função de movimentar o dente, mexer na arcada. Então, por conta disso, pode sim piorar, mas não vai causar o problema. Provavelmente esse paciente já tinha algum iníciozinho de disfunção, já tinha algum estalido aí que ele achava que era normal, né? Que, enfim, estava mastigando e estava tudo bem. E aí, quando ele botou o aparelho, isso pode ser exacerbado, pode piorar. Mas, na verdade, ele não vai nem tratar e nem causar o problema, tá? Ele só mexe mesmo na posição dos dentes. Janaína está perguntando, Janaína Raposo, quando o Botox ajuda no tratamento? A Janaína eu conheço, Janaína é minha paciente. A Janaína, então, Janaína, existem alguns casos de bruxismo que estão diretamente relacionados com a disfunção temporomandibular. Nesses casos, a toxina botulínica ajuda muito. Por quê? Porque esse paciente geralmente tem dor, tem cansaço na face, tem dor de cabeça, tem dor que está referindo na região cervical. Então, junta tudo isso com o bruxismo, que ele faz de ficar rangendo o dente à noite, né? Trabalhando essa musculatura intensivamente, e a toxina botulínica vem para diminuir essa contração muscular que ele tem. Então, nesses casos, ajuda muito. Se ele tiver um caso ósseo de artrose, por exemplo, não vai ajudar, não adianta. Isso aí o Botox não vai resolver em nada para esse paciente. Se ele tiver um deslocamento da cartilagem, não vai ajudar em nada. Agora, se ele tiver um quadro muscular associado, e principalmente se ele tiver bruxismo, aí ajuda e ajuda muito. Principalmente se o paciente estiver fazendo algum tratamento dentário, estiver indo ao dentista com frequência, ou estiver fazendo terapia de algum medicamento que piore o bruxismo, né? Medicamentos controlados. Então, vai ajudar bastante aí nesses casos a toxina botulínica. Lógico, também tem que ser aplicada na dosagem certa, não é a mesma que é usada para ruga, né? Totalmente diferente. A concentração, a dosagem não tem nada a ver com o que a gente usa para fazer ruga da testa, pé de galinha, aquelas coisinhas aí. É totalmente diferente a aplicação, porque a toxina, embora todo mundo veja que é para estética, né? Tá muito na moda fazer para rugas e todo mundo quer ficar com botox em dia, ela é um medicamento. Ela é um medicamento que é amplamente utilizado para diversas áreas também da medicina, né? Para o neuro, enfim, distonias faciais, várias áreas, inclusive pelo bucomaxilo para ajudar no controle do bruxismo e das disfunções que estão relacionadas com o bruxismo, tá? Sempre lembrar que ele é um medicamento, não é só a agulhinha lá que vai na testa para tratar a ruga. Ô, Riane, você faz isso aí bilateral ou é unilateral? Faz A dos dois toxina, lados? a toxina tem que ser dos dois lados. Tem que ser dos dois lados. A quantidade igual, sim. Por quê? Porque ela, muitas vezes, o paciente fica com hipertrofia do masseter. Então, ele fica com aquele músculo gordinho, de tanto que ele está trabalhando aquela musculatura. Se você faz de um lado e não faz do outro, o paciente fica com uma simetria facial. Então, você tem que fazer dos dois lados, né? Entendi. E aí, as quantidades variam de acordo com a hipertrofia muscular, nível de dor do paciente. Aí a gente faz masseter temporal e dependendo dos casos, né, os pacientes que têm muita dor, a gente pega até ponto occipital também. Né? Se tiver cefaleia secundária associada, a gente pega a pontinha occipital que ajuda muito. Quais seriam essas técnicas inovadoras nessa cirurgia de bucomaxilo?
A gente tem muita técnica nova, né? Todo dia a gente tá evoluindo, a gente está tendo materiais novos no mercado, mas hoje em dia, para as disfunções da articulação temporomandibular, né? Para as DTMs, por exemplo, o que a gente mais faz são as cirurgias por vídeo, porque elas são menos traumáticas para o paciente, são menos invasivas. Então, nos casos que elas podem ser feitas, a gente faz. E a gente tem também as cirurgias de trauma com acessos cada vez menores, com placas cada vez melhores, parafusos cada vez mais modernos, parafusos autoperfurantes, muitas vezes, que a gente não precisa, né? Fura, parafuso paciente, são parafusos que têm menos trauma no tecido, né, mole, tecido ósseo. E a gente tem também as cirurgias ortognáticas, que é mais uma área da cirurgia bucomaxilofacial, que são as cirurgias para corrigir deformidade dentofacial. Então, são aqueles pacientes que têm o queixo muito grande, né, desproporcional ao rosto, ou o queixo muito pequeno, que também fica desproporcional ao rosto, é a mordida, né, muitas vezes essa mordida do paciente não encaixa por causa disso. Para frente também, né? Isso. Então, a gente também atua nessa área para corrigir essa deformidade óssea do paciente dentária, né? Então, na parte funcional e estética dele, a gente acaba atuando. E a gente tem as cirurgias ortognáticas minimamente invasivas, que a gente utiliza menos placa, menos parafuso e os acessos praticamente todos só dentro do rosto e bem pequenos, né? Para ter um pós-operatório do paciente melhor. Nessa situação, quando a mandíbula é um pouquinho mais assim, desproporcional, né? É um pouquinho mais para frente. Isso. Uso de aparelho não resolve ou nessa situação seria só mesmo cirurgia? Então, muitos dos casos o aparelho não resolve, porque o aparelho ele vai mexer só nos dentes especificamente. Quando a gente tem a parte óssea, né, muitas vezes o que acontece? O paciente tem o dente também muito para frente, ele bota um aparelho e disfarça que o queixo é maior. Mas tem casos que não dá para disfarçar com o aparelho. Então a gente bota o aparelho no paciente, corrige o dente e depois a gente corrige a parte óssea também. Aí é o cirurgião bucomaxilo que vai fazer essa correção óssea do paciente. Do tamanho da mandíbula, do tamanho da maxila, né, que é essa parte de cima, acaba mexendo um pouco no tamanho nasal também em consequência disso, que às vezes está tudo desproporcional mesmo, porque um osso cresceu mais que o outro. Então a gente corrige essa deformidade, né, do paciente e é através de cirurgia. Doutor, eu estou aqui interrompendo, eu estou direto, pode me parar. Não, aqui, pode falar. Também. Como é que é o Tá, não, pode falar. Então, as cirurgias bucomaxilo, né, elas têm um pós-operatório semelhante a qualquer outro pós-operatório. Como a gente falou, o planejamento da cirurgia diz muito de como vai ser a cirurgia e como o paciente vai evoluir também. Lógico, a gente tem as individualidades de cada pessoa. Cada indivíduo vai responder de uma forma. Porém, se você planeja essa cirurgia, você consegue ter um controle melhor do que vai vir no pós-operatório desse paciente, na maioria das vezes. Então, é um pós-operatório como outro qualquer. O paciente tem que ter os cuidados dele no pós-operatório. Só que a gente tem que ter alguns cuidados um pouquinho diferentes. Porque, por exemplo, na ortopedia, você engessa a pessoa e ela fica mobilizada. Acabou. Não tem para onde correr. Agora, na face, você não tem como engessar a boca da pessoa, né? Não tem como você botar um gesso aqui e deixar a pessoa lá imóvel. Então, vai muito do paciente também ter certos cuidados, né? Nesses pós-operatórios, para que não estrague a cirurgia que foi realizada. Então, já que a gente não pode imobilizar, algumas vezes a gente usa algumas placas oclusais na mordida mesmo, não para travar a boca do paciente, mas para diminuir o impacto, né? Da mastigação, da fala, enfim, do uso da mandíbula no geral. E o pós-operatório como outro qualquer, com medicamento, analgésico, anti-inflamatório, antibiótico, gelo no local. É um pós-operatório como outro qualquer. Só que a face é um local muito vascularizado. Se você olhar uma fotografia de face, por exemplo, da parte vascular, ela tem muitos vasos sanguíneos, tem muitos nervos e são todos bem fininhos. Então dá hematoma, né? Fica com edema, muitas vezes fica muito inchado, mas tudo isso a gente consegue contornar com medicamentos, com laser, com diversas terapias que a gente pode estar fazendo para o paciente. E muito interessante, né, Raine? Muito interessante é que na bucomaxilofacial existe um planejamento da via de acesso, né? Enquanto, por exemplo, na ortopedia, um braço quebrado, a gente faz uma incisão muito próximo do local que a gente vai operar,
um braço, uma perna, a mão, etc. e tal, né? A bucomaxila tem essa característica, que às vezes ele tem que escolher um acesso que vai ficar muito mais longe para chegar no local desejado. Então ele faz o acesso pela boca, por dentro da gengiva, para chegar num ponto muito distante. Então, essa estratégia da bucomaxilo, ela é muito diferente da ortopedia, né? Que, por exemplo, a pessoa tem uma fratura de órbita, né? Não vai entrar pelo meio do rosto em direção ao rosto, né? Pode entrar pela pálpebra, pode entrar pelo céu da boca, pode entrar entre a bochecha, ou seja, esses acessos, e muitas das vezes, praticamente todas as vezes, que difere de outras partes do corpo, como é que a doutora Rayana falou, é justamente a quantidade de vasos e nervos, que o rosto ele é muito vascularizado, né? E uma outra característica, por ele ser muito vascularizado, muitas das vezes ocorre muito edema, ou seja, um inchaço no pós-operatório. Então, essa estratégia de via de acesso, a hora que vai operar, ela é decisiva no pós-operatório do que vai acontecer no futuro. Entendeu? Isso mesmo. Na bucomaxila, a gente é muito específico com isso. Por quê? Porque, por exemplo, né, como você falou, você tem uma fratura de órbita, você não vai entrar aqui pelo olho da pessoa. Você vai fazer um acesso para tentar não deixar uma cicatriz depois, uma cicatriz muito visível, muito aparente, né? Minimizar danos com nervos, com vasos sanguíneos. Então, é uma cirurgia mais delicada, realmente, e que muitas vezes o acesso é até por dentro da boca, até para não ficar cicatriz e não ficar nenhuma sequela para o paciente. Né? E tem que ser bem planejado, porque também não é em qualquer lugar dentro da boca que eu vou sair acessando, por exemplo. Tem um lugar específico, né, para eu acessar, fazer um acesso bom, uma sutura boa e ter um pós-operatório bom desse paciente depois. Paloma está participando aqui com a gente. Paloma, beijo, Paloma. Ela está falando que ela fez a ortognática, seria esse o nome, né? Ortognática. Ela falou que no caso dela o aparelho não resolveu. Aí ela fez e falou que mudou a vida dela. Exatamente, porque às vezes a pessoa tem uma deformidade muito grande, aquilo atrapalha a mastigação, atrapalha a respiração, porque mexe com a via aérea do paciente, atrapalha a fala dela, né? E a estética também. Então, muda mesmo a vida do paciente quando ele faz a cirurgia ortognática. Esses tratamentos, no caso, essa especialidade, tem cobertura obrigatória pelo plano, pelo convênio? Tem sim, tá? A cirurgia bucomaxilo é a única especialidade da odontologia, né, que é igual a um convênio médico, ou seja, é coberta pelos convênios médicos, né? Por quê? Porque a gente vai fazer uma cirurgia em ambiente hospitalar, né, para esse paciente. Então, ela tem uma cobertura pelos planos de saúde médicos. Seja a cobertura direta, né, que a maioria dos planos cobre diretamente o bucomaxilo e as cirurgias realizadas, ou de cobertura indireta, que seria por questões de reembolso do plano de saúde. Mas a parte hospitalar, a parte de material, né, são todas cobertas, sim, pelos planos de saúde. Isso é uma norma da ANS. Tanto o pedido de exame, todos os exames que a gente precisa realizar, quanto, né, as cirurgias, elas são cobertas. Alguns tratamentos não são cobertos pelo plano, mas a grande maioria, que é da parte funcional, é coberta sim. A cirurgia ortognática, a cirurgia de ATM, tudo isso é coberto pelo plano. Cirurgia de trauma, tá? E pelo SUS? Pelo SUS também. Na verdade, assim, não é que é obrigatório, mas todos os hospitais do SUS, praticamente, hoje em dia, têm um cirurgião bucomaxilo de plantão para abordar essa parte de face, né? Porque senão o paciente, ele fica ali, por exemplo, ele teve um acidente, quebrou uma perna, quebrou um braço, quebrou o rosto, vai ficar sem ter quem trate o rosto dele. Então, tem sim também, na maioria dos hospitais do SUS, os que não tem, geralmente transfere para algum que tenha, né? Mas tem um bucomaxilo de plantão, eu mesmo trabalho, dou plantão em hospital público, para poder tratar esses pacientes que precisam. Você trabalha em qual hospital público? Eu trabalho no Getúlio Vargas e no Hospital Federal da Lagoa. Muitas vezes fica de sobreaviso, né? Fica de sobreaviso, né? De plantão. Ou você fica direto dentro do hospital, de plantão?
Não, lá eu dou plantão fixo mesmo, tem muito movimento. Porque às vezes o paciente Muito chega lá movimento. para fazer um primeiro atendimento, mas às vezes ele até tem um plano de saúde, ou depois ele vai para um hospital particular, então a gente faz aquele primeiro atendimento e depois faz um planejamento para tratar ele depois, né? Mas aquele atendimento de emergência a gente faz. E nos hospitais da rede de planos, geralmente a gente fica de sobreaviso, sim. Então, por exemplo, vamos supor, Rede Dor, né? Eu faço cirurgia na Rede Dor pelos planos de saúde. Às vezes chega algum paciente do plano que é meu, então eles me chamam e eu vou lá de sobreaviso. Doutora, só para o pessoal entender melhor aqui, o que seria a cirurgia ortognática? A cirurgia ortognática é uma cirurgia para corrigir uma deformidade dentofacial. Então, o que é uma deformidade dentofacial? É quando essa pessoa tem uma face que não é simétrica e que ele tem uma mandíbula, uma maxila fora do tamanho normal. Quando isso é fora do tamanho normal, isso atrapalha a vida do paciente, não só da parte estética, mas também da parte funcional. Então, atrapalha muitas vezes mastigar, falar, dá apneia, dá ronco no paciente, dá problema na respiração muitas vezes. Tudo isso em decorrência, né, desse osso que não cresceu corretamente. E a cirurgia ortognática, ela corrige essa deformidade óssea. A função dela é especificamente essa, corrigir as deformidades dentofaciais. E proporcionar, lógico, melhor respiração, melhor tudo para o paciente. Tem paciente até que tem apneia obstrutiva do sono, porque, né, tem a maxila e a mandíbula mal posicionada ou muito pequenas, e aí dá apneia nesse paciente. E com a apneia ele corre até risco de vida. Então ele faz a cirurgia bucomaxilofacial para corrigir esse defeito ósseo. Todos os traumas ou doenças, né, que atingem o rosto, por exemplo, eles Isso. são sempre alvo de dor, né? E muitas das vezes emocional mesmo para o paciente. Como lidar com isso? O que acontece, né? Tem algumas doenças, algumas patologias, essas deformidades mesmo dentofaciais, né? Que às vezes o paciente tem uma mandíbula muito desproporcional. Isso incomoda muito a pessoa, né? Esteticamente, funcionalmente. Às vezes ela tem um cisto na mandíbula, né? Tem uma área que é maior que a outra, ou ela tá comendo. Tem paciente que chega no consultório e fala assim: doutor, eu tô mastigando, eu não consigo mais almoçar no restaurante, porque todo mundo ficou ouvindo o barulho de eu mastigar, de tão alto que é. É sério. Então, assim, às vezes a pessoa tá comendo, fica aquele ploc, ploc, ploc no ouvido dela, que incomoda ela profundamente, né? Às vezes não é só a dor ali que causa, mas é o incômodo mesmo que dá, principalmente com as pessoas a parte emocional, né? E a gente lida com isso, sim, lógico, né? A gente está lidando com a face, está lidando com uma pessoa, com um ser humano. Então a gente tem que lidar isso da melhor forma possível, planejar, explicar tudo muito bem para esse paciente, tudo que vai ser feito nele, todo procedimento que vai ser realizado. Tem que ser um planejamento assim impecável, principalmente de cirurgia em face. E, lógico, né, dar todo o suporte para esse paciente também e, quando necessário, também encaminhar para um suporte mais profissional, como, por exemplo, um psicólogo, um terapeuta. Às vezes ele precisa de ajuda também em relação a isso. Muitos pacientes de ortognática que vão ficar com a face muito diferente, a gente consegue mostrar para eles, né, um planejamento prévio de como iria ficar o planejamento digital que é utilizado em ortognática. Quando a gente faz isso, muitas vezes a gente caminha o paciente também para o terapeuta, porque vai mudar mesmo o rosto dele todo, né? Muda a parte óssea, você muda a face da pessoa. Então, a gente encaminha também para um suporte desse, quando é necessário. Então, lembrando aqui, né, um resumo, quando que a pessoa deve procurar um bucomaxilo? Tem uma série de motivos, né? Seja dor, seja, às vezes, muitas vezes, como a senhora falou, que não tem dor, né? Mas aquele incômodo visualmente, né, fisicamente. Então, o bucomaxilo, ele é... Só um minutinho, caiu aqui, não sei. O bucomaxilo, ele deve ser, né... Ou caiu? Voltou? Voltou. Tá. Voltou, tá.
É, que eu vi agora a mensagem caiu. Então, o bucomaxilo, toda vez que a pessoa tiver, né, alguma queixa funcional, principalmente, porque assim, a parte estética é do cirurgião plástico, não é o bucomaxilo que faz. Então, meu nariz, eu não gosto do tamanho do nariz. Aí não é o bucomaxilo, é um profissional da estética, que é o cirurgião plástico, dermatologista, quem faz a parte estética médica, né? Agora, por exemplo, o paciente ele tem um queixo maior, ele tem uma queixa na articulação, ele tem um cisto, uma patologia mandibular, ele teve um trauma em face e deixou realmente o rosto, às vezes, com alguma deformidade óssea, alguma sequela, isso vai ser o bucomaxilo que vai tratar. Toda vez que tiver alguma queixa dessa, e principalmente, né, alguma queixa de dor em face importante, é o bucomaxilo que vai tratar. Lesões, né? Às vezes a pessoa tem uma lesão na língua, uma lesão na mandíbula que não melhora, alguma coisa do tipo, é o bucomaxilo que vai avaliar, se precisar fazer biópsia, se precisar remover, fazer enxerto ósseo, tudo isso vai ser o bucomaxilo. Teve trauma em face, sempre é o bucomaxilo também, tá? Só a parte estética mesmo é que não é nossa. Então, quero mexer na boca, quero mexer, tirar a pelinha do olho. Isso aí já é parte da cirurgia plástica. As internautas mesmo, né, Janaína, foi Carol, se eu não me engano, falou em relação aos estalos, né? Que é algo que não é normal. Sim. Então, já é um motivo para procurar o especialista, né? Isso já é um motivo, sim. Sim, porque não é normal. Uma coisa, como você falou, às vezes a pessoa tá lá no dentista, ficou muito tempo com a boca aberta, foi comer. Isso já Então, aconteceu comigo, inclusive, de ficar bastante tempo com a boca aberta e no sim. final eu tive dificuldade de fechar, não conseguia fechar. Eu entrei em desespero. Mas isso aí foi um quadro esporádico, assim, foi um dia que você foi no dentista. Agora, Sim. se isso acontece normalmente, né? Se você realmente tá tendo estalo, tá tendo desvio, tá tendo dor de ouvido, apneia do sono, tudo isso é o bucomaxilo que você vai procurar. A apneia, a gente trabalha junto com o otorrino, na verdade, né? Não é só o bucomaxilo. Mas em muitos casos, o otorrino manda procurar o buco, por quê? Porque a apneia pode estar vindo do tamanho da mandíbula da pessoa. E aí acaba tendo que fazer uma cirurgia para corrigir isso. Então o otorrino já manda para o bucomaxilo corrigir, entendeu? Então são vários casos da parte funcional que é o bucomaxilo que vai tratar. Ou vai tratar junto com o médico. Paciente de ortopedia, às vezes tem lesão cervical, apresenta dor em face também, vai para o bucomaxilo avaliar também. Tá? Deixa eu ver aqui, pessoal aqui tá elogiando, fazendo as perguntas. Deixa eu ver. Pessoal, quem tiver mais alguma dúvida, pode enviar aqui pra gente. Doutor Renato, se quiser complementar, porque eu acabei atropelando aqui, quase não deixei o doutor Renato falar. Pessoal, boa noite. Boa noite, Alex, Gustavo. Bom, vamos dar continuidade. Pessoal, que estiver tirando... É porque muitas perguntas. Então, assim, quando eu vou vendo aqui, eu vou fazendo. Desculpa, pessoal, se por acaso passou alguém despercebido. Quem quiser repetir, mandar a pergunta novamente, pode estar fazendo. Só para reforçar aqui, estamos com o doutor Renato Bastos, especialista e ortopedista de coluna vertebral, com a doutora Riana. Tirando as dúvidas em relação à cirurgia, né? Do maxilofacial. Inclusive, a doutora Riana agora está na clínica Center com a gente, né, doutora? Nessa experiência nova. Uhum. Aí já trouxemos ela para a live, né? Olha, tu tá entrando, já chegou direto para Já cheguei me apresentando já. Mas é bom, né? Porque o pessoal já vai conhecendo, já vai sabendo que tem. Isso é muito importante a comunicação, entendeu? Não adianta a gente saber fazer. Tem que fazer e mostrar que está fazendo. Eu Exatamente. acho que isso é uma característica muito grande lá da Clínica Ortocenter. Já há muitos anos a gente faz isso. Eu mesmo faço diversos vídeos aí com a Priscila, toda a equipe que a gente tem de jornalismo para montar os vídeos. Vídeos, muitas das vezes, são perguntas. Fala sobre uma infecção, sobre uma lesão tumoral. A gente vai em 5 minutos. Amanhã mesmo vou fazer 4 vídeos para colocar dentro do nosso site, colocar dentro das mídias sociais. São vídeos extremamente esclarecedores, né, que não tem nenhuma intenção de propaganda, são realmente vídeos que a gente faz esclarecer, e outras especialidades, que o pessoal da mão que às vezes faz, o pessoal da coluna vertebral,
enfim, Sim, e você participar dentro dessa área de perguntas que às vezes eles falam, vamos falar sobre ATM. Aí você mostra como é que é a anatomia da ATM, como é que você faz um bloqueio de ATM, falar sobre a suplementação, porque muitas das vezes, né, a pessoa consegue encontrar uma oportunidade para o problema que ele tem. Né? Às vezes sim, vamos falar de suplementação, de ultrassom para diagnósticos de ATM, né? Trigger points, então são linguajagens que a gente pode mostrar através de vídeos extremamente simples e essas pessoas se interessarem. A gente tem que mostrar que lá na clínica tem diversas, igual, por exemplo, tem cirurgiões de mão lá dentro da AutoCenter, em que o ortopedista, de uma maneira geral, não coloca o bedelho lá na mão do cirurgião de mão, porque é uma subespecialidade completamente à parte da ortopedia, entendeu? Assim como a sim, bucomaxilofacial. Então, sim. se mostrar, escrever, mostrar aquilo que está fazendo, isso é fundamental e garante ao público que a gente tem, né, a preocupação com aquilo que a gente está fazendo. Exatamente. É as pessoas saberem mesmo, né? E principalmente saber os tratamentos que tem. E como você falou, lançar mão de ultrassom, de vários tratamentos modernos aí, que não é todo lugar que tem realmente, não é toda clínica que tem esses equipamentos, e que a gente pode estar utilizando para diagnosticar, para tratar o paciente, para ser melhor para o paciente mesmo, né? Perfeito, é verdade, com certeza. Pessoal, quero agradecer os internautas que ficaram com a gente aqui até o final. É muito importante sempre a participação de vocês. Quero agradecer ao Dr. Renato Bastos. Doutora Riana, muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Na live com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. Quero agradecer. E vamos tocar esse projeto aí da Bucomaxilo, Vamos lá em sim. Jacarepaguá, na Ortocenter, ser um ponto de referência da Bucomaxilo e trabalhar e mostrar aquilo que faz, né, ter a clientela, entrar dentro das mídias sociais, isso é muito importante. Eu acho Isso. que seguindo esse novo caminho na Ortocenter, da Bucomaxilo, igual outro dia, pouco tempo atrás, nós trouxemos a dor para a Clínica Ortocenter, tem o Dr. Yuri Pascoal, que é especialista em dor, com cursos nacionais, internacionais, tem toda uma equipe multidisciplinar trabalhando com ele, que era uma lacuna dentro da ortopedia. Assim como a Então, ortopedia, a reumatologia também que nós temos dentro da Ortocenter, que trata de uma série de problemas ortopédicos que estão longe um pouco da ortopedia, mas são problemas de ossos, então a gente vai encaminhar para reumatologia para tratar, entendeu? Então, essas especialidades afins, multidisciplinares, isso aí resolve uma série de problemas, porque às vezes você chega para o paciente, estou com problema na mão, vai para o cirurgião de mão. Reumatologia, vai para fácil, entendeu? E assim a gente vai direcionando e resolvendo tudo aquilo do sistema músculo-esquelético, né? E com a dor, e realmente engrandeceu muito diversos pacientes que procuram com patologias de dor, em que a gente leva para o hospital, o Yuri faz os bloqueios que ele tem que fazer, procedimentos cirúrgicos, procedimentos ganglionares, bloqueio simpático, enfim. São coisas muito bacanas. Então, a gente tem o pessoal de dor que pode trabalhar com vocês também. Isso que eu ia falar, eu vou só puxar um gancho aqui, já que você falou da parte de dor, porque o bucomaxilo também faz a parte de dor orofacial, que é mais específica. Então, às vezes, é aquele paciente que tratou canal, tirou o dente, ficou com aquela dor em face que não melhora com nada. A gente também tem os bloqueios, né, que são realizados para tratar essas dores faciais que não melhoram. Neuralgias do trigêmeo, geralmente a gente trata junto com o neuro. Tem até alguns procedimentos que a gente faz de bloqueios, né, orais, para ajudar naqueles pontos mais específicos de dor para esses pacientes. Então, essa área de dor também do bucomaxilo é conexa com outras áreas de dor. Eu recebo, inclusive, paciente encaminhado de médico, especialista em dor, para ver a parte do orofacial muitas vezes, que às vezes o paciente tem dor em outras áreas do corpo e acaba apresentando na face também, né, que são dor neuropática. Muito interessante, legal. Sim. Tem muita área conexa. Com certeza. É bem complexo. Pessoal, obrigada. Obrigada, doutora. Obrigada, doutor. Pessoal, obrigada, internautas, que ficaram com a gente até aqui. Quem puder compartilhar, compartilha com a gente. Estamos aqui. E entra dentro do nosso site, né? Isso. E olha o site, ortocenter.com.br, tem vários blogs,
Mas na verdade não é um site, é um portal que você pode marcar consulta, você pode aí fazer o acompanhamento, tratamento fisioterápico, marcação de cirurgia, entendeu? Sim, Ana? no site Muita dá gente tem um portal que depois você pode visitar, que os pacientes marcam as consultas online, marca, desmarca, com todos os profissionais dentro da clínica. Assim como blogs, quando você for escrever alguma coisa, algum blog, a gente tem uma equipe de jornalismo que vai desenhar e montar toda a estrutura onde é que você vai colocar as suas informações dentro do nosso portal. Sim, tá É ótimo. muito bacana. Tá bom? Tá Seja bom, bem-vinda. então, gente. Obrigada. Boa noite. Um abraço. Boa noite a Abraço, todos. gente. Tchau, até logo. Tchau, tchau. Tchau.